usa a alegoria para expor o grotesco da política, transformando os ratos em espelhos de uma sociedade que ainda precisa se enxergar. Eu citei algumas referências nessas duas partes, né? Que na capítulo 5 e capítulo 6, que são de Adorno, Theodor, Teoria Estética, Bourdieu, Pierre, A Distinção, a Crítica Social e Julgamento, Foucault, Michel, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, Kafka, Franz, O Processo, Trade Modesto Carone, de São Paulo, Companhia das Letras, de 1997, Mercúrio Herbert, O Homem Unidimensional, Marx Karl, Manuscritos Econômicos Filosóficos e Albert Marx, A Política como Vocação. A linguagem da autora Lídia Fagundes é carregada de ironia, sarcasmo e metáforas. Ela usa a figura dos ratos para esconder sua crítica social e política. Ao transformar uma situação absurda em algo verossímil, ela revela o absurdo real da política brasileira da época. Assim como ela, muitos artistas fizeram músicas, ou então até filmes, que traziam uma ideia de como era a regência da governança do nosso país. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que a aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame ladrão, chame ladrão. Mas não vou ficar calado. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. E com isso, muitos usam até hoje essa maneira de expressão para revelar a grande tortura mascarada que o nosso país vive. E não para por aí. Não existe só uma ditadura antiga. Hoje, claro, temos mais liberdade. Mas será que os governantes do nosso país realmente concordam que nós devemos ter a devida liberdade? Por fim, sabemos que nós não devemos nos misturar com os ratos do esgoto. Então, concluindo isso, o Seminário dos Ratos é uma crítica poderosa sobre o poder, a corrupção e a omissão diante do caos. Ao transformar ratos em políticos e mostrar que até entre eles há hierarquia, Lídia nos faz pensar: quem são os verdadeiros responsáveis pelos problemas da sociedade? E, aliás, se nós somos os ratos, quem está no comando? E o que estamos fazendo para mudar isso? Fique agora com grandes relatos, que até hoje o nosso país não quer mostrar a verdade. Meu nome é Elizabeth Franco Fortes. Minha irmã foi presa. Minha irmã me visitava na cadeia. Ela era uma menina de 18 anos. Eu estava com 22, mais ou menos. Ela ia me visitar na cadeia. Aí prenderam ela estava indo para o trabalho, quando estava chegando no emprego, prenderam ela, sumiram com ela, meu pai e meu irmão desesperados atrás dela, ninguém achava. Ficou uma semana presa, ela foi muito torturada, ela tinha o cabelo comprido, então eles penduravam ela no pau de arara, botavam o cabelo dela dentro da água, e daí sim, davam choque no seio, na vagina, torturando ela direto, porque queriam que ela falasse uma coisa que ela nem sequer sabia. Ela foi torturada primeiro num quartel aqui em Curitiba, depois ela foi botada dentro de um helicóptero, sobrevoaram as cataratas do Iguaçu e eles dizendo: se você não vai dizer, nós vamos te jogar nas cataratas. Tá. Tortura pesada mesmo para uma menina de 18 anos, família toda desesperada procurando ela, sabia que ela estava presa, não sabia aonde. Depois eles começaram a procurar em hospital, em IML, achando que já estava morta, mas não conseguiam achar. Depois de uma semana eles trouxeram ela, uma menina frágil, desmilinguindo,
Trouxeram na porta da casa do meu pai e falaram para o meu pai, desculpe, foi engano. Isso é ditadura. Quem acha que ditadura não é isso, não sabe. Não tem noção do que é. Eu tenho visto essas frases prontas aí, né? Você, na democracia, ali, pedir ditadura é fácil. Agora, quero ver quem estiver na ditadura, como é que vai fazer para pedir democracia, né? É uma frase pronta, claro. Mas tem muito de verdade nisso, né? O terrível da ditadura é que o início da ditadura você não percebe que ela está chegando. É difícil você chegar e dizer, já estamos numa ditadura e isso vai ser terrível. Mas a hora que tivermos mesmo que a coisa fica terrível, aí daí não tem mais choro. Então, agora era a hora de não deixar isso acontecer de jeito nenhum. Por isso eu estou aqui, por isso eu falo para quem precisar de ouvir, tem que abrir o olho já, porque se não abrir o olho já, depois não adianta mais. Daí já... Meu nome é Rosemary Nogueira. Eu fui presa em 4 de novembro de 1969. Esse dia é um dia importante e triste e terrível na história do Brasil. Foi o dia em que o Esquadrão da Morte matou Carlos Marighella. Eu tinha 23 anos, fui presa pelo mesmo Esquadrão da Morte, pelo delegado Sérgio Fleury em pessoa, que era uma pessoa absurda, que dava medo até de olhar na cara dele. Ele parecia sempre... Outro dia eu li em algum lugar alguém descrever assim, parecia que ele tinha a cara de quem tinha acabado de matar a própria mãe, né? Então ele tinha os olhos injetados, vermelhos, e a equipe dele, que era profundamente violenta, foi uma das coisas mais violentas também na história da polícia brasileira. Eu tinha 23 anos, eu nasci em 46, estou com 62 agora, isso faz 39 anos, mas é impossível esquecer. Quem passa por uma experiência dessa não pode esquecer e não tem o direito de esquecer também. Não tem o direito porque tem a obrigação de contar para as próximas gerações o que aconteceu com o Brasil naquela época. Nós temos uma história autoritária de mais de 500 anos e contra todo esse autoritarismo nós também temos uma história de resistência. Então, nessa última ditadura, eu participei da resistência brasileira à desgraçada ditadura militar. E eu perguntava para esse militar depois e para outros, o que aconteceu com a Vera, o que aconteceu com a Vera? E eles não falavam, até que veio um deles e falou, olha, a Vera dormiu na sala dos investigadores, tem uns beliches lá, ela dormiu lá. E ela está mal, mas chamaram o médico e ela vai para o hospital militar. Vão levar ela para o hospital militar. Eu, naturalmente, não acreditei, porque achei que ela tinha morrido e iam simplesmente desaparecer com ela, que é o hospital militar. Nunca eles iriam levar uma pessoa para o hospital militar, no meu pensamento, e nunca mais ouvi falar nela. Fui para o Tiradentes, nunca mais ouvi falar nela. Anos depois, 33 anos, faz 5 anos isso, num desses e-mails, que tem o nome de muita gente, tinha o meu lá no meio de alguém, e o dela também. E ela me escreveu dizendo, olha, vi seu nome, eu acho que eu te conheci numa situação muito complicada, você é a Rose que ficou presa comigo no DOPS, nunca mais esqueci seu nome. Olha, eu quase morri, porque eu também nunca mais esqueci o nome dela, nunca mais esqueci dela. E eu tinha a impressão que ela tinha morrido, e 33 anos depois eu descubro que aquela mocinha, cheia de sangue, estava viva. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida emocional,
da minha vida mesmo, uma das coisas mais importantes da minha vida foi descobrir a Vera viva. E o marido dela, o Sérgio. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao Exército, o Exército que não era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá. E quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas me disse, o corpo estava no IML, mas já foi para o cemitério no Caju. E eu fui para lá. Cheguei lá, estava a Dirce Drache. Dirce Drache é uma advogada que trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco rasgado na manga e aqui para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo. Não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso. Ela tinha 26 anos, branquinha. Eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo. E pior, foi ocultado pelos ratos do esgoto e pelos ratos da Câmara. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.